Olá, eu sou Alex Hubner e esse é o quinto módulo do treinamento técnico para a solução de data center virtual da Embratel. No quarto módulo, a gente falou bastante sobre os data centers virtuais, os containers de rede, os diferentes containers de rede, sobre os arranjos de rede e mencionamos também o firewall interno, o Cisco VSG, e o firewall de borda ou firewall de cliente. Nesse módulo, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre o que cada um destes firewalls faz e quais são as características de cada um destes firewalls. Começando com o firewall de cliente, ou firewall de borda, ou se você preferir ainda, o firewall perimetral. Esse firewall ele é um firewall virtual e ele representa o segundo nível de proteção que essa estrutura tem. Se você assistiu ao módulo em que eu explico a topologia geral do data center virtual, você deve se lembrar que o data center virtual possui um primeiro nível de firewall que é responsável por uma proteção geral. E o firewall de cliente, o firewall de perímetro, ele é então o segundo nível de proteção e ele é um firewall que é personalizável. Tá? O cliente consegue criar regras de firewall específicas para ele e específicas para os servidores virtuais que ele, porventura, disponibilize dentro do seu container, dentro do seu data center. Esse firewall, ele por padrão, no momento em que o cliente contrata o data center virtual, ele vem fechado, ou seja, ele não tem nenhuma regra que permita ao tráfego externo acessar os servidores virtuais. Isso é fonte de bastante dúvida, porque o cliente disponibiliza e instala um servidor virtual e tenta acessar esse servidor virtual e não consegue. É importante, então, lembrar que ao disponibilizar um servidor virtual, o cliente, através do painel de controle, ou um gerente de contas, também através do painel de controle, ele tem que criar as regras de acesso, as regras de firewall, para que o tráfego externo, seja ele de origem internet pública ou MPLS, consiga chegar até o servidor virtual que vai estar em uma das VLANs do cliente. Esse firewall de borda, o firewall do cliente, ele é uma instância de serviço, ele é um módulo ASA que é instalado em um par de switches que fazem parte da pilha, da rede, da estrutura toda de rede do data center, da solução de data center virtual, que é um Cisco Catalyst 6500. Esses switches eles são configurados de modo redundante, então você tem dois switches físicos Catalyst 6500 e cada um destes switches possui um módulo ASA que vai fornecer de maneira redundante também os contextos de serviço para cada cliente de data center virtual. Esse firewall virtual ele também faz um papel muito importante que é a verificação ou a análise de qualquer tráfego que passe por dentro dele. Nós estamos falando de Stateful Inspection. Basicamente, quando a gente pega, por exemplo, um acesso HTTP ou vamos dizer, um request HTTP, esse request ele tem uma formatação, né, que é própria do protocolo HTTP, e o Stateful Inspection, basicamente, ele faz uma checagem para ver se todos esses atributos, ou seja, ele faz uma checagem para ver se o pacote HTTP, se o request HTTP, ele está bem formatado. A análise de Stateful Inspection protege o cliente e os seus servidores virtuais de ataques que exploram vulnerabilidades conhecidas ou então exploram fragilidades do próprio protocolo, como, por exemplo, o buffer overflow, fazendo essa verificação de protocolo. O firewall de cliente, então, ele faz a inspeção de HTTP, ele faz a inspeção também de FTP, de ICMP, e aí, neste caso, no ICMP, que é um serviço de ping, ele faz uma verificação de origem, ou seja, se alguém for fazer um ping para o servidor virtual do cliente, e, obviamente, se o ping for habilitado como uma regra de firewall, além do ping, obviamente, passar e o servidor virtual dele responder,
O firewall de cliente ele vai verificar se a origem daquele comando de ping é uma origem confiável, no sentido de que é de quem efetivamente diz estar enviando aquela solicitação, ou se é de uma solicitação falsa. E neste caso ele vai bloquear esse acesso, ele vai dropar este pacote. Isso é importante porque tem muito ataque feito simplesmente com um ping, fazendo uma super solicitação, o que eles chamam de flood. O firewall de cliente ele também tem um suporte básico a funcionalidades do tipo IPS, de proteção de intrusão, através da criação de assinaturas de padrões de intrusão conhecidos. Você talvez já tenha ouvido falar de uma técnica de invasão ou de exploração de vulnerabilidades chamada SQL Injection. Basicamente, o SQL Injection ele é a manipulação de atributos que são passadas a uma aplicação, normalmente uma aplicação web, visando comprometer o banco de dados. Então, um exemplo simples e rápido, quando você acessa um site, às vezes de notícia, você pode perceber que em alguns sites você tem o endereço do site, a URL do site, e às vezes você tem ali um ponto de interrogação com notícia ID igual a algum número. Se um visitante mal intencionado alterar esse atributo, ao invés de colocar ali um número, colocar um comando SQL, por exemplo, ele pode comprometer a aplicação caso essa aplicação não trate as instruções de SQL. Algumas aplicações antigas elas não tratam e é muito comum, mais comum do que eu gostaria de ver, empresas que possuem aplicações diversas, sejam aplicações públicas ou não, que têm problemas simples de SQL Injection ou de qualquer outro tipo de manipulação ou de injeção de comandos dentro dessa aplicação. E o firewall de borda permite que você, conhecendo essas vulnerabilidades, que você cadastre assinaturas estáticas, bloqueando um acesso que, notadamente, que conhecidamente, é um acesso do tipo que visa explorar uma vulnerabilidade ou qualquer problema que exista, seja na aplicação, seja num servidor web que atende essa aplicação, um Apache, um IS e assim por diante. Um ponto importante a se observar sobre o firewall de cliente é que ele faz a filtragem apenas de tráfego entrante, ou seja, tudo o que vem de fora para dentro. Não é possível, com o firewall de cliente, bloquear o acesso dos servidores virtuais que estão dentro do data center virtual para fora. Essa função ela é possível somente utilizando o firewall interno. Nesse slide aqui, a gente tem um desenho esquemático de como funciona o firewall de cliente, mas eu coloquei ele aqui porque ele serve também de exemplo para mostrar como que a gente aborda a redundância de todos os elementos de rede da nossa estrutura, tanto do ponto de vista da redundância quanto da distribuição da carga entre os equipamentos. Como eu mencionei, esse firewall de cliente ele é suportado por 2 switches Catalyst e cada switch destes possui um módulo ASA. E aí a gente faz a distribuição da seguinte maneira. Num módulo ou num switch vamos dizer, do lado esquerdo do slide, você vai ter ali está marcado como tenant, o cliente A, ele vai ter o seu contexto de firewall, ou seja, o seu firewall virtual, funcionando de forma ativa. E do lado direito, você vai ter este mesmo cliente, este mesmo tenant, com o seu contexto de firewall em standby, ou seja, de prontidão caso o firewall do lado esquerdo falhe por qualquer razão. E quando você pega um outro cliente, a gente faz uma distribuição cruzada. A gente coloca, por exemplo, um segundo cliente com a instância ativa no switch e no módulo da direita,
ao passo que a instância de standby na esquerda. Dessa maneira, a gente consegue equilibrar bem a distribuição de carga e ao mesmo tempo, prover uma redundância muito boa em todos os elementos da rede. Vamos falar agora no detalhe das funcionalidades do firewall interno, do VSG. Uma coisa que é importante e que eu não falei quando eu apresentei o firewall interno é o fato dele ser um componente opcional. O cliente, quando compra um data center virtual do tipo empresarial, que é o data center que suporta o firewall interno, ele tem a opção de adquirir também o firewall interno. Tá? E isso tem um custo adicional. Então, o firewall interno ele é opcional. E não é à toa que, para você fazer aquela interconexão de servidores, você tenha duas estratégias. A primeira, que é uma estratégia nativa, que é combinando as placas de rede de cada servidor virtual e quais VLANs esse servidor está conectado. E a segunda é utilizando um VSG, que é opcional. Esse firewall ele é um firewall virtual. E quando eu falo virtual, isso significa que esse firewall, na realidade, ele é um servidor virtual. Você pode enxergar ele como sendo um equipamento de rede virtualizado. E até por isso ele tem um custo adicional, porque em realidade, ele é como se fosse um servidor virtual e está consumindo recursos de processamento, recursos de memória e obviamente, de rede. Né? O firewall interno, a gente convenciona, quando a gente analisa uma topologia ou um esquema de data centers, seja ele virtual ou não, a gente costuma convencionar que os acessos que têm destino a sair ou entrar nessa estrutura, eles são acessos do tipo norte-sul. Né? E o controle desse tipo de acesso, como a gente viu, é o firewall de cliente, o firewall de borda que faz. O firewall interno, como ele lida primordialmente com o trânsito ou com o tráfego de rede de lado a lado, ou seja, entre servidores virtuais que estão nesse data center, a gente convenciona chamar esse tráfego de leste-oeste ou east-west. O firewall interno, o VSG, ele faz o papel de controle de tráfego entre os servidores virtuais, ou seja, é um tráfego que quando você olha uma topologia de data center virtual ou não, é um tráfego lateral, leste-oeste. Mas ele também faz o papel de controle norte-sul, na verdade sul-norte, uma vez que ele controla o que cada servidor virtual consegue acessar na internet. Se o cliente tiver, porventura, um servidor virtual que não pode acessar a internet ou que não pode acessar algum pedaço específico da internet, um endereço, uma classe IP, etc., essa restrição ela é possível de ser feita criando uma regra específica no firewall interno. O firewall interno ele elimina por completo a necessidade de VLANs. O cliente ele não precisa mais pensar em VLANs, ele pode simplesmente pensar em zonas de confiança. Enquanto o firewall de borda não permite nada, ele quando é instalado não permite nenhum tipo de tráfego passando por ele, o firewall interno, quando instalado, permite tudo. Isso também é motivo de confusão, porque se em um momento, quando o cliente não possui o firewall interno no seu data center virtual, os seus servidores virtuais não conseguiam se falar por residirem em VLANs distintas, no momento em que o firewall interno é instalado, estes servidores vão começar a se falar indiscriminadamente. Então, é importante lembrar que ele, por padrão, vem configurado para permitir qualquer tipo de tráfego entre os servidores. O firewall interno ele funciona graças a uma tecnologia conhecida como Cisco vPath. No próximo slide, eu vou mostrar como é que o vPath funciona. Por enquanto, para a criação de qualquer zona, para alteração de zonas ou de regras específicas, o cliente ele precisa entrar em contato com o centro de suporte. E ele precisa, então, abrir um ticket para fazer essa configuração. E não existe um limite, diferentemente do firewall de borda, do firewall de cliente, o firewall interno não tem um limite na quantidade de regras que podem ser criadas, tá? Nem no número de zonas que podem ser criadas. O firewall interno, mesmo sendo uma imagem virtual, uma VM dentro do hypervisor, ele não sofre
a problemas, ele não deixa de funcionar no caso de uma indisponibilidade do host físico. Ele não se perde, ou seja, as regras que foram criadas e as zonas que foram criadas, elas se movem também com o vMotion, caso o vMotion seja utilizado. Nesse slide, eu vou mostrar rapidamente o funcionamento do vPath, para que vocês consigam entender como é que um analisador de tráfego ou um controlador de tráfego consegue funcionar mesmo no nível 2 da camada de rede. Não se preocupem nesse momento em conhecer os nomes dos diversos dispositivos de rede, neste caso aqui, o Nexus 1000V. Esses detalhes você vai encontrar na documentação que acompanha esse treinamento, tá? O importante aqui, nesse slide, é a gente entender como funciona essa captura de tráfego, que no final das contas é a maneira como esse firewall interno trabalha. Ali no lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, você tem uma solicitação, um request inicial de um computador cliente. No momento em que essa primeira requisição, não importa qual protocolo ele esteja utilizando, atingir ou chegar ao switch virtual, ao Nexus 1000, o vPath entra em ação e captura, por assim dizer, este primeiro request oriundo deste cliente em específico, deste notebookzinho que vocês veem aí. Ele vai analisar esse request do ponto de vista da origem, ou seja, esse request está vindo de um cliente ou de um servidor virtual e está indo em direção a qual outro servidor virtual. Com base nessas regras, que também obviamente incluem qual é o protocolo que ele está usando, qual é a porta que ele está tentando acessar, etc., ele vai tomar uma decisão de liberar ou de bloquear esse acesso. E aí ele toma essa decisão e retorna esse tráfego de volta para a rede e ela vai ou, obviamente, ser dropado ou vai seguir para o seu caminho. Mas é importante perceber que isso é feito apenas uma única vez. Então, ali no número 5, a gente vê que os acessos subsequentes, obviamente, desde que seja preservada a mesma condição, ou seja, a mesma origem, a mesma porta, o mesmo protocolo e o mesmo destino, elas vão acontecer sem a intervenção ou sem a análise do VSG. Um componente que está ali no canto direito superior, que é o VNMC, ele está nesse slide, ele é basicamente só a ferramenta que hoje o suporte da Embratel tem para criar as regras e as zonas e fazer a gestão do firewall interno do cliente. O painel de controle ou a ferramenta que a gente está estudando oferecer vai substituir ou vai fazer o papel do VNMC para o cliente e ele vai ter a possibilidade de gerir o seu próprio VSG. Obviamente, todas essas transações são logadas, então o cliente tem, além da própria proteção e do controle, ele também tem um log do que foi autorizado e do que foi negado. O firewall de borda, o firewall de cliente, não possui log, tá? Esse é mais um dos motivos pelo qual o firewall interno ele tem um custo adicional. E aí, nesse próximo slide, para a gente fechar a parte que fala de rede, da estrutura de data center virtual, eu vou mencionar algumas das características que não dizem respeito especificamente ao firewall de cliente ou ao firewall interno, mas sim a toda a estrutura. A começar, por exemplo, com uma nova funcionalidade que nós colocamos em funcionamento em abril, no finalzinho de abril, começo de maio de 2014, que é uma proteção contra ataques de negação de serviço. Essa proteção ela não foi originalmente prevista, mas a gente sentiu a necessidade de colocar um equipamento da Arbor, é um PeakFlow, e ele está atuando justamente entre o backbone Embratel e o primeiro par de routers da nossa solução, e isso proporciona um nível adicional de proteção para os nossos clientes. Além disso, a gente tem a possibilidade de, a qualquer momento, habilitar no firewall geral, no par de firewalls, o primeiro nível de firewall de proteção, um serviço de assinatura de redes bootnet. Rapidamente, para explicar, uma rede bootnet é um conceito não tão novo, mas que tem ganhado relevância cada vez maior
na medida em que as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, melhoram o nível de segurança das suas aplicações. Chegou-se um ponto que algumas aplicações elas não têm problemas de segurança e a única maneira que existe de você derrubar uma aplicação, de derrubar um site, é fazendo um ataque do tipo negação de serviço. É basicamente o seguinte, você pega uma estrutura, um site hospedado e sobrecarrega esse site com muitos acessos, com muito mais acesso do que a estrutura que suporta esse site está preparada para receber. E isso é feito através de computadores distribuídos no mundo inteiro em redes zumbis. Então, muitos computadores, quando são infectados por vírus, computadores pessoais mesmo, quando são infectados com vírus, sem que muitas vezes os seus usuários percebam, eles começam a fazer parte de uma rede botnet, de uma rede zumbi. E em qualquer momento, comandado por uma pessoa, por uma organização, esse computador pode passar a enviar pacotes ou a fazer solicitações excessivas para um ponto específico, para um alvo específico, que pode ser um site, pode ser uma aplicação, um sistema. Esses computadores, eles são conhecidos, alguns deles, né? Essas redes, uma vez que elas participam de um ataque que é identificado, o IP de origem dessas redes ou destes computadores zumbis, ele passa a ser conhecido. E a gente pode simplesmente marcar esse IP ou esses milhões de IPs como IPs oriundos de uma rede botnet. E o equipamento, o firewall de borda que a gente tem na nossa solução, ele permite fazer essa assinatura. Então a gente pode contratar o serviço de uma empresa que é especializada em dizer, olha, hoje no mundo estes são os computadores que estão sendo utilizados ou estes são os IPs que estão sendo utilizados para promover ataques. Com isso, a gente bloqueia um ataque desse já na porta de casa. A gente não deixa esse ataque entrar. A gente não precisou habilitar isso até hoje, mas está pronto, é uma coisa rápida de se colocar no ar e fazer funcionar. Além disso, o primeiro nível de firewall, os ASA 5585, eles também têm inúmeras outras funcionalidades. Ele faz uma checagem de reverse path forwarding, que previne ataques do tipo IP spoofing. Ele tem também, além do firewall de cliente, lá embaixo na estrutura, o firewall de bordo, o primeiro nível, ele também faz o Stateful Inspection. Então, se alguma coisa escapar dele, provavelmente vai ser pega ali no firewall do cliente, mais para baixo na topologia. E aí você tem vários outros pontos de segurança na estrutura toda. Eu não vou falar de um por um, a documentação é bastante extensa a este respeito, mas fica aí no slide alguns dos principais pontos adicionais de controle que a gente tem ao longo de toda a estrutura. Vamos falar agora sobre o acesso VPN. A oferta de data center virtual da Embratel, ela tem uma estrutura para a montagem de redes VPN, de túneis VPN dedicada. E isso faz com que o cliente não precise, caso ele deseje fazer acesso aos seus servidores virtuais através de uma rede segura, uma rede VPN, ele não precise se preocupar em criar essa estrutura de acesso VPN, com servidores virtuais fazendo este papel, por exemplo. A gente tem dois modelos de acesso VPN. O primeiro deles é o modelo Client to Site, ou também conhecido como Remote to LAN, que basicamente significa a instalação de um software, seja num computador desktop, ou num tablet, ou num smartphone, e através desse software você monta um túnel. Este software ele estabelece a conexão com o concentrador de VPN na estrutura da Embratel e o tráfego passa a ser protegido neste túnel. O segundo tipo é o tipo site-to-site, em que você faz a configuração de um túnel VPN entre dois roteadores. Obviamente, o segundo roteador é o roteador no data center virtual da Embratel, e o primeiro roteador é um roteador que pode ser instalado nas dependências da empresa do cliente, e isso dispensa a necessidade de uma instalação de um software client, sendo a opção mais indicada quando você tem a necessidade de ter
vários usuários conectados. Basicamente, com um túnel VPN site-to-site ou LAN-to-LAN, você pode ter duas redes separadas, conversando, utilizando a internet pública, conversando de uma maneira protegida, de uma maneira criptografada. Dentro da oferta de data center virtual, o primeiro tipo de acesso VPN, o client-to-site, ele é ofertado tanto para o data center empresarial, quanto para o data center do tipo expresso. Já o tipo de acesso site-to-site, ele é restrito apenas aos data centers virtuais do tipo empresarial. E obviamente, os dois tipos de acesso, eles dizem respeito apenas aos data centers virtuais que tenham acesso à internet. Para a MPLS, não existe necessidade de acesso VPN, porque a rede já é uma rede privada. E é interessante notar que mesmo que o seu cliente não tenha um link MPLS contratado com a Embratel, ele pode estabelecer uma conexão segura utilizando a infraestrutura de internet pública convencional, seja ela de uma rede de acesso à internet da Embratel ou de uma outra operadora. O data center virtual da Embratel, por utilizar tecnologias da Cisco, da VMware e da EMC, em especial uma tecnologia conhecida como Cisco Virtual Multi-Tenant Data Center, VMDC, permite que a estrutura que o cliente tem à sua disposição possa ser certificada com alguns dos certificados de segurança mais exigentes do mercado. Em especial, a estrutura de VMDC da Cisco, ela já foi atestada como compatível com o padrão FISMA, com o IPA e com o PCI. Esse último é um padrão muito importante quando a gente fala de comércio eletrônico. Isso não significa que a oferta de data center virtual da Embratel é certificada para esses padrões. Não. Significa que ela está pronta para caso um cliente da solução de data center virtual deseje certificar a sua estrutura, possa fazê-lo com facilidade, uma vez que o que ele vai ter à disposição já foi pensado e já foi preparado para passar pelos principais requisitos de cada uma destas certificações. Então vamos resumir, a gente está no final do módulo 5, vamos resumir o que a gente viu até agora de data center virtual, o que é efetivamente o data center virtual da Embratel, para que a gente possa passar para alguns exemplos práticos de utilização desses data centers virtuais, desses containers de rede. A gente tem, utilizando a mesma estrutura física do data center virtual, uma oferta específica para servidores virtuais isolados, tá? E, obviamente, os data centers, os containers de rede para data center virtual. No final das contas, um data center virtual nada mais é de que um ou mais servidores virtuais pertencentes a um mesmo cliente interconectados por uma estrutura de rede exclusiva, isolada e dedicada para cada cliente. Além, obviamente, da estrutura de virtualização de servidores e de rede, a solução de data center virtual ela usa o storage do tipo SAN, o modelo específico que a gente está usando é da EMC, é o VNX. Ele também é redundante, ele também é isolado e a gente usa automação para orquestrar o funcionamento, ou seja, para permitir que um servidor virtual seja instalado em questão de minutos. A gente utiliza a automação da BMC e da Parallels, que são duas empresas que fazem essas peças todas, sejam elas de rede, sejam elas de servidor, de virtualização de servidor ou de storage, se falarem e juntas oferecerem uma solução simplificada, coerente e simples de se utilizar. Obviamente, essa estrutura toda ela está instalada em um data center de extrema qualidade, um data center de Tier 3, localizado na Lapa, em São Paulo. É um data center da Embratel, com acesso à internet de altíssima velocidade, como poucos data centers no país possuem, e, obviamente, pronto para receber qualquer interconexão ou qualquer link MPLS. Do ponto de vista de garantia de nível de serviço, o nosso SLA, quando a gente fala em servidores virtuais
isolados, ou seja, servidores virtuais que não estão inseridos em um data center virtual, o SLA para esses servidores ele é de 99,5%. Isso garante, esse SLA, ele é um SLA que diz respeito a toda a infraestrutura envolvida no fornecimento deste servidor virtual. Nós estamos falando da rede, nós estamos falando, obviamente, do servidor virtual, ou seja, dos recursos computacionais que esse servidor virtual oferece. E quando você tem um servidor virtual inserido em um data center virtual, você tem um SLA de 99,9%. A oferta ela também conta, como já foi mencionado no primeiro módulo desse treinamento, ela conta com ofertas adicionais que são serviços profissionais. A gestão de VPS, ou seja, o cliente que deseja deixar a cargo da Embratel a gestão desse servidor virtual, do sistema operacional ou do banco de dados que ele possui, pode optar por um serviço opcional de gestão. E um serviço de backup tradicional, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas que atende muito bem a clientes acostumados a uma estratégia de backup tradicional. Nos próximos slides, eu vou demonstrar algumas das aplicações práticas que o Data Center Virtual da Embratel oferece. Neste primeiro slide, nós temos aqui uma situação bastante comum, que é um cliente que precisa ter um servidor virtual que faça o papel de servidor web, ou seja, ele tem uma aplicação web rodando, e ele precisa também que o servidor de banco de dados seja separado, ou seja, ele tem um servidor web e um servidor de banco de dados separados. Tá? É uma aplicação do tipo de duas camadas, ou two-tiered. Como é que eu faço para permitir apenas acesso ao servidor web? Eu não tenho interesse que ninguém, a não ser o próprio servidor web, tenha acesso ao banco de dados. Como é que eu faço isso com o data center virtual no modelo expresso? É bastante simples. Eu coloco estes dois servidores na VLAN, óbvio, e no firewall de cliente, no firewall de borda, eu vou abrir uma regra de acesso que permite apenas ao servidor web receber um tráfego entrante do tipo HTTP, por exemplo. Tá? E vou, obviamente, bloquear qualquer tipo de acesso que seja oriundo do ambiente externo direcionado ao servidor de banco de dados. E pelo fato destes dois servidores estarem na mesma VLAN, eles vão poder conversar entre si livremente. Com esse arranjo, a gente está fazendo uso basicamente do firewall de borda, do firewall de cliente, e ao mesmo tempo permitindo a comunicação entre o servidor web e o servidor banco de dados em uma rede local de alta velocidade. Em uma oferta convencional de cloud server ou de VPS, muito provavelmente a comunicação entre esses dois servidores ela aconteceria na rede internet pública. Tá? Então, nesse caso, esses dois servidores eles vão sempre falar de forma privada, numa rede privada de alta velocidade, mesmo que no caso do data center virtual expresso, estes dois servidores possuam IPs públicos. Isso não significa que o tráfego entre eles será feito na internet pública. Não, ele será feito apenas na VLAN 1, que por acaso é uma VLAN pública. Já nesse próximo slide, a gente tem uma solução um pouco mais complexa. Então vamos supor o caso de uma agência que faz uma agência digital que trabalha com vídeos, fotografias ou com material visual de uma maneira geral e que tem uma demanda que é basicamente de receber vídeos remotamente, ou seja, ela tem profissionais trabalhando remotamente que precisam enviar vídeos remotamente, através da internet, vídeos ou fotografias. Na estrutura dessa agência, a gente vai ter aqui, então, um servidor de arquivos para receber essas fotos e esses vídeos, tanto os originais, ou seja, os arquivos crus, né, os RAWs, quanto para disponibilizar os arquivos já processados ou finalizados. Fazendo o papel de entrada, seja com uma interface web ou qualquer outra, você tem um servidor web que pode servir como receptor destes arquivos e também como player, né? E aí,
numa camada de aplicação separada, você tem os servidores de aplicação que processam estes vídeos, sejam para aplicar alguns filtros, seja ele para simplesmente indexar aquelas fotografias, armazená-las em um banco de dados com algumas informações que podem ser fornecidas pelo profissional remoto. E, por último, lá embaixo, numa terceira camada, na camada de dados, um servidor de database, um servidor de banco de dados, né? Usando um container empresarial, um data center virtual empresarial, a gente pode montar uma estrutura em que o servidor web, que é o que faz o papel de player e de gateway de arquivos, ou seja, onde qualquer pessoa ou qualquer funcionário vai ter acesso, ele é o único servidor exposto à internet. E eu consigo proteger todos os demais através de um esquema de rede, através de um arranjo de rede. Então, neste caso, bastaria eu criar uma regra no firewall de cliente, permitindo acesso única e exclusivamente ao servidor web. Toda a aplicação vai poder fazer o trânsito das informações, seja do servidor de banco de dados até o servidor de aplicação, e do servidor de aplicação para os servidores de arquivo e, por sua vez, para o servidor web e todo o caminho inverso, apenas usando o tráfego interno, o tráfego local, e ainda assim respeitando-se a separação de camadas das aplicações. Já um outro exemplo de utilização do data center virtual, vamos pensar aqui em um data center virtual conectado a uma rede MPLS. A gente tem, por exemplo, uma empresa que decidiu que não quer mais hospedar servidores dentro de casa, ela não quer mais tomar conta da própria infraestrutura. E ela decidiu que ela vai usar um serviço de data center e que esse data center será um data center virtual empresarial. E ela vai colocar nesse data center virtual os seus servidores de intranet, o seu Exchange e o seu Active Directory. Além disso, essa empresa precisa também mover os servidores do departamento financeiro e do departamento de recursos humanos para a estrutura de data center virtual. Só que estes servidores precisam, obviamente, estarem separados e protegidos e segmentados em redes distintas. Usando o container de rede empresarial, o cliente vai conseguir fazer isso e, obviamente, o departamento financeiro, ou RH, é apenas uma exemplificação. Ele vai permitir esses cenários de uso, né? Você tem, então, por exemplo, para os servidores que são de acesso irrestrito de toda a empresa, ao serem disponibilizados na VLAN 1, você vai permitir, obviamente, configurando o acesso destes servidores no firewall de cliente, você vai permitir que a empresa toda tenha acesso aos servidores como o Exchange, que façam autenticação no Active Directory, ao mesmo tempo em que você não permite que todo mundo tenha acesso aos servidores do departamento financeiro ou do RH, que estarão separados em outras VLANs. Por outro lado, obviamente, o RH ou o departamento financeiro precisa ter acesso aos seus próprios servidores, né? Eles conseguem fazer isso. A solução de data center virtual com a MPLS permite que você configure no roteador do cliente, no lado da empresa do cliente, permite criar regras de roteamento por VLAN. Ou seja, você pode dizer que o segmento de rede X do lado do cliente vai ter acesso a uma ou outra VLAN. É possível criar essa granularidade de acesso com a solução de data center virtual com acesso MPLS. Agora, vamos supor que o cliente não possua um link MPLS. Você ainda pode, com o data center virtual, com acesso à internet e a utilização de túneis VPN, você pode criar configurações diversas que não vão substituir um link MPLS, com certeza, porém vão entregar uma experiência e uma possibilidade de utilização do data center virtual que pode até ser considerada muito próxima àquela obtida com a utilização de links privados. Vamos supor aqui, então, nesse slide, que você tenha, por exemplo, a mesma situação anterior. Servidores com funções públicas, notadamente um Exchange, um Active Directory, e servidores restritos
a determinados departamentos de uma empresa. Então, se a gente considerar aqui, vamos pegar um exemplo, o próprio servidor de e-mail. Eu quero permitir que qualquer pessoa da casa, de qualquer funcionário, seja de casa, seja viajando, tenha acesso à sua caixa postal no Exchange. Para isso, obviamente, esse data center virtual está conectado à internet. Basta eu configurar o firewall de cliente, dando as devidas permissões de acesso para o servidor Exchange. Agora, imagine a situação em que você tem funcionários trabalhando de forma remota, seja prospectando em campo, seja trabalhando de casa. Nesse esquema, esses funcionários eles não vão conseguir acessar, mesmo que as regras de firewall de cliente sejam criadas, eles não conseguem, através de uma conexão de internet convencional, uma internet pública, eles não conseguem acessar servidores virtuais na VLAN 2 e VLAN 3. Isso porque os servidores virtuais destas VLANs sempre vão receber IPs privados, ou seja, estes servidores não são acessíveis diretamente da internet. Para permitir acesso remoto a servidores que estejam na VLAN 2 ou na VLAN 3, os funcionários remotos podem utilizar um cliente de VPN. E você, com isso, estabelecendo essa conexão de VPN, permite que os funcionários tenham acesso remoto à VLAN que você configurar e que você especificar para o usuário deste funcionário acesso. Então, através de um cliente VPN, você consegue configurar no nível do usuário, você consegue dizer que um usuário de VPN específico terá acesso apenas aos servidores da VLAN 2 ou da VLAN 3. E você tem este controle da mesma maneira como você tem no caso do acesso MPLS, você consegue configurar o usuário de VPN no modelo de acesso client to site, você configura ele para ter acesso apenas a uma das VLANs. Tá? Agora imaginem que eu tenho uma necessidade de conectar um determinado departamento da minha empresa, o departamento financeiro, a uma VLAN específica e o departamento de RH, por exemplo, a uma outra VLAN, da mesma maneira como nós vimos ali no exemplo de MPLS. Isso também é possível de ser feito através de túneis VPN, utilizando o modelo de VPN site to site. As possibilidades que esse produto, especialmente o produto de data center virtual empresarial, oferece são ilimitadas. É uma oferta muito nova no país. A Embratel, até onde eu sei, ela é a única a apresentar um produto com estas características e com estas possibilidades. E é muito importante que vocês, ao prospectarem ao mercado, ao escutarem e conversarem com seus clientes, identifiquem usos possíveis para essa estrutura. Os exemplos que eu mostrei aqui são bastante simples, mas já dão um cheiro, já dão uma ideia do que é possível ser feito com este produto.